Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do Mauro e nossa aula de hoje, humor nos quadrinhos. E as habilidades? Professores, deem um print na tela, por favor. EF69LP03D, EF89LP33A. Objetivos da nossa aula: ler e interpretar textos em quadrinhos que associam linguagem verbal e não verbal, de modo a reconhecer estratégias utilizadas para a construção de humor. Mauro? Olá, professora Elaine, olá, alunos, professores e pais que estão aí assistindo a nossa aula. Hoje a gente começa uma sequência de aulas nova, já do segundo bimestre, e começa falando aí sobre gêneros que têm o humor como parte de sua composição. Então, hoje falamos sobre quadrinhos. O que seria o humor nos quadrinhos? Percebe que o título eu coloquei o H e o Q já maiúsculo, com essa intenção de mostrar o humor no HQ, que são as histórias em quadrinhos. Então, o conteúdo de hoje eu vou pedir para pôr na tela para vocês. Olha só, conceito de quadrinhos e tirinhas. Então, a gente vai fazer diferencial entre um e o outro. Presença de humor, ironia e crítica no conteúdo desses gêneros. Então, vamos falar sobre a presença do humor, da ironia, da crítica nesses textos, como a gente já está abordando, que são os quadrinhos. Para começar, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Olha só, a partir da leitura do texto que está na tela, e aí lembrando que texto não é só aquele que tem palavras, tudo que está transmitindo a informação é um texto. Então, a partir desse texto que está na tela, comente como o humor é construído. Vou ajudar aí, talvez a imagem não ajude muito. Então, vamos lá. Temos aí um fantasminha, essa imagem que se configura como fantasminha, sentado ao sofá, lendo um livro. E no livro está escrito People History, que seria a história das pessoas. Olha só, faça associação aí, então, e vamos ver como é que se construiu o humor nesse texto. Um minutinho para vocês pensarem e a gente já volta. Vamos lá, então, Mauro. De volta. Temos aqui da professora Daniela. O que assusta levando um susto? Então, quem provoca o susto está levando um susto também. O que assusta levando um susto, muito bem. Vamos lá, Prosônia. O fantasma é que se assusta com as pessoas e não o contrário. Sim. Vamos ver aqui do aluno Vitor. Fantasminha expressando medo. E o Rogério perguntou. Fez uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue entender por que ele perguntou isso. Vamos lá. Por uma ironia? Ele respondeu assim. Por uma ironia. Talvez o humor esteja sendo colocado, talvez é isso que ele quer passar, que o humor está sendo destacado pela ironia. E qual seria essa ironia? O que você acha que é a ironia, então, que eles destacaram, Pro? Acredito que isso que a outra professora falou, Quem assusta, está se assustando, está com medo. É isso mesmo. Então, olha só como os quadrinhos, e nesse caso aí, se alguém questionou, mas não são quadrinhos, é só uma charge e tal. Mas, assim, tudo que é texto que a gente faz nesse formato, partiu dos quadrinhos. Então, são quadrinhos também. Não precisa ter 3, 4 quadrinhos. Um quadro já é um quadrinho. Tá? Então, nesse caso, olha só como a ironia se dá, o humor se dá através da ironia. Porque, normalmente, a gente tem, isso já é histórico do nosso contexto, ficarmos assustados com histórias de fantasmas, histórias de assombração, tal. E, de repente, você vê um fantasma assustado com a história das pessoas. Então, é aí que está o humor do quadro, que mostra que é a inversão das coisas. Então, você percebe que a sutileza de como você escreve, como você depõe o seu texto, como você articula as figuras, já traz o humor. Tá? Vamos continuar aqui, então. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui.
Aqui, voltou. Voltando. Vamos lá, então. Ó, sondagem com vocês ainda. Olha só. Então, o que são quadrinhos e o que são tirinhas? Porque, invariavelmente, nas atividades que a gente faz, e aqui está mais uma professora de português que usa muito também quadrinhos e tirinhas, né, Pro? Sim. Por que hora fala quadrinhos e hora fala tirinhas? Né? Qual a diferença? Tem diferença? Há diferença entre quadrinhos e tirinhas? Então, como é uma pergunta aí um pouco para retomar o que a gente já aprendeu ou o que a gente já ouviu, eu vou dar mais um minutinho para vocês responderem essas duas para a gente, ok? Vamos lá, voltando aqui um pouquinho, né, Mauro, Sim. na questão anterior, o aluno Adriano, ele tinha colocado assim, o humor do texto parece que ele se impressionou com a vida humana. Né? Sim. Contrário. E o Profábio deu aqui, né, nos lembrou um pouquinho sobre essa questão do humor, né, como que se dá o humor nas tirinhas, em alguns textos, que é uma quebra de expectativa. Sim. Porque muitas das vezes os alunos ficam esperando rir, né, achar engraçado. Sim, acho que vai dar gargalhada e tal. E não é isso, necessariamente isso. É uma quebra de expectativa, né? A gente está aguardando que ocorra, que tenha alguma fala, mas não. O inesperado acontece, né? Sim. Então, ali que se dá o humor. Até porque, né, Pro, essa questão de dar gargalhada ou rir muito vai depender do que você gosta. Por exemplo, tem algum filme de comédia que um assiste e dá muita risada, e você assiste e fala, não senti a menor graça. Então, tem a ver mais com o que você entende sobre o que é importante para dar risada, o que mexe com você. Agora, a questão do humor, no sentido de conceito, está ligada a isso, a quebra de expectativa. Então, se entende, né, no nosso convencionalmente aprendido, que as pessoas têm medo de fantasma. Então, houve uma quebra de expectativa, o fantasma com medo das pessoas. E tem muito motivo para ter medo das pessoas, né? Uhum. Vamos lá, então. E as respostas que a gente passou aí para as perguntas, o que são quadrinhos e o que são tirinhas? Vamos lá. O aluno Roman Carlos. Quadrinhos costumam ser mais extensos, tirinhas não. A aluna Amanda. Quadrinhos são histórias, tirinhas são escritos. A Rafaela. Tirinha, histórias curtas. A aluna Samara. Quadrinhos são revistas desenhadas e os desenhos ficam em pequenos quadros. Sim. Vamos ver aqui, deixa eu ver. A aluna Giovana. Quadrinhos são histórias mais longas. Tirinha, só um trecho. A professora Patrícia colocou assim. Quadrinhos são histórias completas, tirinhas só... Isso, me perdi aqui. Tirinha, só um trecho. Só um trecho. Isso. Basicamente seria isso. Embora a gente não deveria falar que a tirinha é só um trecho do quadrinho, porque, na verdade, não é. A tirinha ela tem o sentido completo, tá? Ela tem a história completa dentro dela. Eu acho que a melhor resposta aí dos alunos que participaram seria: os quadrinhos são mais longos e as tirinhas são curtas, né? Então, por exemplo, você tem ali 4 quadrinhos, 3 quadrinhos numa tirinha. Então, o assunto começa, se desenvolve e termina ali com a questão do humor, da quebra de expectativa. Já o quadrinho, não, você tem muito mais tirinhas ali desenvolvendo o assunto até chegar no final. Mas, assim, de certa forma, são a mesma coisa, né? Quer dizer, o contexto de fazer quadrinhos e fazer os elementos, né, que compõem o quadrinho e compõem a tirinha são os mesmos. A diferença está sendo essa: é tiro curto e a outra um pouco mais longa, né? Então, as tirinhas são muito comuns, por exemplo, nos jornais, nas revistas, né? Uhum. E os quadrinhos, aí a gente vai ter que ver os gibis mesmo. Então, os quadrinhos eles são mais completos, a gente diria assim, não mais complexos, maiores, né, na sua composição. Enquanto a tirinha é bem menor, é só uma tirinha mesmo, a própria palavra diz, né, mas a história está completa ali. Não pode ser só uma tirinha que foi tirada de um quadrinho. Se ela não estiver completa, ela não está funcionando como um texto ali completo. Está funcionando como uma informação à parte que vai precisar se ligar a outras. Então, não é tirado do quadrinho, tá? É
uma parte do quadrinho bem menor, mas com a história completa. Vamos lá. Então, já respondemos as duas. Continuando aí, a resposta aí, ó, gênero textual no qual as histórias são narradas em quadros, que se dispõem um ao lado do outro, propiciando a progressão narrativa. O conteúdo pode ser de aventura, de super-heróis, até textos que abordam de forma crítica fatos do cotidiano. É muito comum a presença do humor, muitas vezes fazendo uso da ironia. E as tirinhas é uma sequência de geralmente 3 quadrinhos, às vezes 4, pela qual se apresenta uma narrativa humorística. Pode também apresentar uma narrativa satírica referente a um problema de ordem social ou político. Cada quadro apresenta uma parte da narrativa, quais sejam introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você percebe que todo gênero textual tem essa questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é exatamente isso. Você começa com a ideia, desenvolve ela e depois termina concluindo, aí, geralmente com humor, no caso dos quadrinhos. Prossigamos. Vamos lá. E o humor? Vamos entender o que é o humor aí, ó. O humor nos quadrinhos surge a partir do arranjo entre a linguagem verbal e não verbal. Então, percebe que o quadrinho tem muito disso, né? Linguagem verbal e não verbal. O efeito do sentido do humor pode ser construído a partir do jogo que se faz com a linguagem, a exemplo da aparente falta de lógica, da quebra da expectativa, da construção do inusitado, das distorções do padrão e do duplo sentido, que leva o leitor para outros caminhos interpretativos. Vamos ao exemplo, então, aí da Joaninha, Bichinhos de Jardim, né? Vamos lá, olha, nesse quadro, nessa tirinha, né, nós temos o seguinte texto, ó. Quando tudo estiver breu puro, aí lembrando que breu é escuridão, né? Pense no poder de uma pequena vela. E ela pode botar fogo em tudo. Então, percebe que a personagem começou falando da questão da importância da vela para iluminar o breu, né, que é essa escuridão, mas, no final, a outra personagem quebrou a expectativa dela, né? Quer dizer, o que parecia ser uma coisa legal, uma coisa que estava ajudando, que estava construindo, ela veio e derrubou. É como se você estivesse construindo um castelinho de cartas, a outra veio e derrubou, né? Porque, nossa, a vela é importantíssima, tal, vai me trazer uma iluminação quando estiver no breu puro. A outra falou, e pode pôr fogo em tudo também. Né? Olha só como o humor veio da quebra da expectativa, ou seja, a não concordância entre as personagens. Isso é muito legal, tá? Tu percebe que, nesse caso, houve uma quebra de expectativa. Às vezes, a falta de lógica, por exemplo, a lógica convencional. A pessoa espera que algo que tenha a ver com o assunto seja falado na sequência e vem uma coisa que não tem a ver. Né? Pode ser também ironia e diversas outras formas de se fazer a quebra da expectativa que vai gerar humor no quadrinho. Tem mais exemplos aí para vocês. Ó. Chat atividade 1. Leia e responda a questão. Nós temos aí a tirinha do Homem Grilo. Ah, isso aí está no caderno Aprender Sempre. Quem tiver com o caderno Aprender Sempre, olha só, está na página 2, tá? Do volume 2 aí que vocês estão trabalhando agora. Então, leia o texto e responda a questão. Aliás, desculpa, vamos ler primeiro o texto, né? Então, nós temos aí a tirinha e aí o grito de socorro. E o Homem Grilo pensa ali, ó, mas nem na hora do lanche. Aí, no segundo quadrinho, calma, dona, o Homem Grilo chegou. E ela gritando, socorro, uma barata. Aí o Homem Grilo sobe em cima da mulher que chamou. Ah, não, barata não. Né? Então, aí já dá para vocês entenderem a quebra de expectativa. Então, a pergunta é a seguinte. O texto é uma tirinha e traz uma narrativa curta, constituída pelas linguagens verbal, que são as palavras, e não verbal, que são as imagens.